Recording in progress. Continuando da parte um do nosso cadastro fictício aqui da MEG, eu vou entrar agora na parte de informações sociodemográficas de crianças a 0 a 9 anos para baixo. Essa parte vai ser um pouco mais técnica, porque eu vou ter que ver algumas coisas junto com vocês para entenderem. Quando chegar aí nas partes de informações de orientação sexual, identidade de gênero, essas partes. Vamos lá, voltando aqui. Crianças de 0 a 9 anos, com quem fica? Essa parte aqui vocês só vão preencher quando aqui na data de nascimento for constatar que a pessoa é criança. Por algum motivo ele não ficou desabilitado. Era para ele desabilitar sozinho pela idade. Não sei se foi alguma autorização que eu não soube ainda. Ele iria aqui pela idade, mas vocês vão ver ali. A criança, ali é uma criança de até 9 anos. Lembrando que vai entrar desde o dia que nasceu até 9 anos completo, ou seja, 9 anos, 11 meses e 29 dias. Com quem que fica essa criança quando no dia a dia? Ah, ela fica com um adulto responsável em casa ou em algum lugar? Ela fica com outras crianças? Ela fica com um adolescente? Ela fica sozinha? Ela fica na creche? Ou outro tipo? Por quê? É, Vocês estão vendo que essas opções elas são os quadradinhos, diferente dessas que são redondas. Toda opção que for um quadradinho é múltipla escolha, ou seja, eu posso escolher mais de uma opção ao mesmo tempo. E todas que for bolinha é uma escolha única. Ó. Se eu clico aqui, ele seleciona a anterior. Então, a criança de 0 a 9 anos, eu posso dizer que de manhã ela fica com o adulto responsável, mas à tarde ela fica na creche, porque eu só consegui creche para ela à tarde. Ou eu trabalho só à tarde, no exemplo aqui. Então eu posso preencher as duas opções. Ah, não, a minha criança ali de 0 a 9 anos, ela fica com a irmã dela lá de 13 anos, então é adolescente. E de tarde eu tô em casa, então é adulto responsável. Ou não, eu não. Ela fica sozinha. Tem aqui a questão outros, que daí eu vou entrar nessa parte técnica aqui para ver certinho o que que se encaixa. Ó, item outro, no caso aqui de responsável pela criança. Caso a criança permaneça sob circunstâncias diferentes das não mencionadas acima. Então vamos um exemplo aqui até engraçado, mas que não deixa de ser uma realidade. Eu tenho uma criança, de manhã ela fica com a irmã de 13 anos, uma adolescente. Porém, chega o meio-dia, a irmã dela vai para a escola, porque tem que estudar e ela estuda à tarde. A minha criança lá de 2, 3, 4, 5 anos não estuda ainda. E de tarde, o que que eu faço? Eu tô nem aí para a vida, sou meio diferente do jeito de deixar a criança. E eu deixo a criança, eu tenho os três pitbull lá no terreiro que são muito bravos, então eu deixo ela lá dentro de casa e a casa fechada e os cachorros lá solto no quintal, porque é murado. Então eu vou habilitar essa opção outra. É até engraçado, mas é uma realidade, pode acontecer. Então tudo que é diferente desses aqui é outro. Um exemplo, outra coisa que é bem normal daí. A minha criança, ela não fica comigo, ela não fica com o adulto responsável em casa. Porém, eu pago uma mulher lá que tem uma casa que cuida de criança. É diferente de creche. É uma casa de uma cuidadora lá que ela cuida das crianças, eu pago X valores para ela. Apesar de ser um adulto responsável também, eu posso incluir as duas opções. Porém, para nós tirar essa dúvida, deixa eu ver aqui. Ó, adulto responsável. Nesse caso, a criança fica sob a supervisão de um adulto, analisando os diversos parâmetros existentes para a definição dessa fase da vida. Parâmetros civis da Organização Mundial da Saúde, etc. E priorizando a definição do Estatuto da Criança e do Adolescente para o adolescente entre 12 e 18 anos,
Consideramos adulto pessoas maiores de 18 anos. Então a questão ali de ficar na cuidadora, ela entra como adulto responsável também, porque ali, como a gente viu na informação técnica, não declara se tem que ser na casa ou não. Vamos para baixo. Frequenta cuidador tradicional? O que que é esse cuidador tradicional? Por muito tempo, o pessoal ficava em dúvida do que é isso. Vamos lá, para a parte técnica. Ó, é, vamos lá, membro, nananã, deixa eu só ver aqui. Cuidador tradicional. Marque-se sim, caso o cidadão frequente algum cuidador tradicional ou não em caso contrário. O termo cuidador tradicional ou popular denomina os especialistas populares ou tradicionais não profissionalizados, com prática de diferentes curadores populares, de diferentes práticas de diferentes cuidadores populares, parteira, benzendeira, raizeiros ou curadores que fazem parte de povos ou comunidades tradicionais, indígena, população ribeirinha, amazônicas, com teorias, aspectos culturais, sociais e visão do mundo convergente ou divergente entre si, cujos saberes e práticas baseiam-se em uma abordagem holística, herdada de familiares, de um dom ou aprendizado com outro curador, sendo parte da relação com o usuário a criação de vínculo. Essa parte ela é bem técnica e fica bem complexa às vezes de entender. Mas entre esses cuidadores tradicionais, vai entrar toda a questão de parteiras, benzedeiras, raizeiros, a questão de comunidades tradicionais ali, de questões empíricas, indígena, população ribeirinha, amazônicas, e também vai entrar uma questão que é onde tem o dom entre parênteses aqui, que a gente até teve uma conversa sobre isso num curso com o pessoal do estado aqui onde eu resido, que aqui vai entrar onde muita gente frequenta cuidador tradicional e às vezes não sabe, que vai entrar a questão empírica. Ou seja, um exemplo, eu sou cristão, eu frequento a igreja X e eu acredito na cura através da fé. Eu tenho isso como credo, acredito e já presenciei. Isso entra na questão do cuidador tradicional. Ele se caracteriza como um cuidador tradicional. Ou seja, tudo aquilo que entra na questão de cuidados que a gente vê aqui de empíricos, principalmente na área da saúde também, que não é o tradicional, o científico, ele se caracteriza nessa questão de cuidador tradicional. Continuando. Aqui eu vou preencher esse sim ou se não, né? Participa de algum grupo comunitário? Ah, que grupo comunitário é esse? É os indígenas? É isso? É aquilo? Vamos lá ver. Participa de algum grupo comunitário? Marque sim, caso o cidadão participe de atividades envolvidas em associação comunitária ou outros espaços que envolvam os moradores de um território. Novamente, aí vai entrar o quê? Existe o grupo da comunidade, todo mês, do hipertensos e diabético. Ele entra como um grupo comunitário? Sim, porque são atividades desenvolvidas em associação comunitária. Existe lá na Igreja X o grupo comunitário de mulheres que elas se reúnem toda semana, tal dia, para suas atividades. É um grupo comunitário válido? Sim, também é. Existe lá o grupo dos idosos. É um grupo comunitário? Sim. Ou seja, tudo aquilo que é um grupo de atividades desenvolvida em associação comunitária, que envolve a comunidade, ele entra nessa classificação de participa de algum grupo comunitário. Possui plano de saúde privado, não tem muito segredo, realmente só para declarar se sim, tem algum plano de saúde privado ou não.
Lembrando que essa opção não vai te impedir de ser atendido pelo SUS. Se eu botar aqui sim, eu tenho Unimed, um exemplo aqui de uma rede privada de plano de saúde. Eu não vou mais ser atendido no posto, eles vão me negar atendimento? Não, isso é só uma informação mesmo. É, membro de povo ou comunidade tradicional ou campo, florestas e águas? Vamos lá. É, ó, marque-se sim, caso o cidadão seja membro de algum povo ou comunidade tradicional. Ah, não entendi ainda. É a mesma coisa que o lá de cima, do cuidador do grupo comunitário? Não. Quer ver um exemplo para ficar bem fácil? Se eu clicar aqui sim, ele vai me abrir uma lista de opções. Por algum motivo, esse sistema que eu estou gravando, ele está travado, ele não está habilitando a opção. Eu vou recarregar ele para, para mostrar como vai ficar. Eu vou pausar o vídeo aqui e vou recarregar o sistema. Porcaria. Ah, que legal, sumiu tudo com as informações. Tá, deixa eu copiar lá o CPF fantasma que eu estava usando. Ó, eu recarreguei o sistema, deixei as outras informações que nós já passamos em branco para continuar daqui, ó. Agora eu recarreguei. Se eu apertar aqui não, ele desabilita esse campo. Se eu apertar aqui sim, ele já me dá as opções, ó. Então eu já consigo saber o que que é esse membro do povo comunidade tradicional. Isso geralmente o pessoal que mora mais na região norte, nordeste, em alguns lugares também, vai entrar essa questão. Por curiosidade, caso você seja de uma área que não tem esses tipos de povos, então vai ser desconhecido para você, assim como é para mim aqui, você copia o nome aqui e pesquisa no próprio Google, que ali ele vai detalhar. Mas vai entrar muito um exemplo, aquelas comunidades tradicional de povo que trabalham na questão de castanheiras ou de açaís, ou exemplo dos agroextrativistas. Isso tudo vai ter várias opções aqui, ó, ciganos, marisqueiros, são povos e comunidades que é uma informação mais técnica mesmo. Então, se a gente pesquisar ali, a gente já vai saber certinho. Em a maioria dos casos, vai entrar aqui não, principalmente aqui na região sul e sudeste. Vamos continuar. Deseja informar sua orientação sexual? Aqui vai ter opções diferentes. Eu quero informar minha orientação sexual. O que que é minha orientação sexual? Vamos lá. É, em caso de sim, prossiga para o quadro posterior. Então, aqui eu vou descrever o que que é a minha orientação. É, lembrando, eu vou ver aqui a informação técnica que está no próprio manual do ESUS. A orientação sexual do cidadão é a capacidade de ter, sentir ou desenvolver atração ou relação emocional, afetiva ou sexual por outras pessoas. Então, aqui está a definição, ó. A orientação sexual, a capacidade de eu ter, sentir ou desenvolver atração ou relação emocional, afetiva ou sexual por outra pessoa. Então, eu vou vir aqui. Se eu clicar em sim, ele vai me listar as opções abaixo. Ele vai pedir para eu colocar heterossexual. Vamos lá, vamos pegar na tabela para ir para os termos técnicos. Heterossexual, pessoa que sente atração
ou se relaciona emocional, afetiva ou sexualmente com pessoas do sexo oposto. Ou um exemplo aqui do heterossexual masculino, relação com o feminino, como diz aqui, sexo oposto, ou vice-versa. Continuando a lista de opções aqui, eu já vou ver aqui pelos quadros. A opção 2 aqui, gay. Pessoa que sente atração e ou se relaciona emocional, afetiva ou sexualmente com pessoas do mesmo sexo e identidade cultural homossexual. No senso comum, é utilizado para se referir aos homens homossexuais. Caso o indivíduo ou grupo não se auto-identifique como gays, deve-se utilizar a expressão homens que fazem sexo com homens. Depois, lembrando que essa opção aqui ela vai entrar só na questão de homens. Aí embaixo vai ter a opção lésbica. Mulheres que têm atração e por ou mantém relações sexuais e afetivas com outras mulheres e possui a identidade cultural lésbica. Bissexual. Pessoa que sente atração ou se relaciona emocional, afetiva ou sexualmente com homens e mulheres e possui a identidade cultural bissexual, ou seja, aqui a pessoa se relaciona com os dois sexos. Assexual. Pessoa que não sente atração afetiva ou sexual pelo gênero ou sexo oposto, ou pelo igual ao seu. Ou seja, eu não sinto atração, nem afetiva, nem sexual, por gênero nenhum. Nem o mesmo que o meu ou o oposto. Pansexual. Pessoa que tem atração afetiva, sexual, não é orientada para qual gênero ou sexo específico. Dessa forma, todas as pessoas podem ser atraentes para uma pessoa de orientação sexual. Ou seja, que essa questão do pansexual vai se diferenciar do bissexual, porque entra que todas as pessoas, ou seja, ele não tem uma definição de orientação para qual gênero ou sexo específico. Aqui todos os gêneros se enquadram. E a última opção, outro, pessoa que não se identifica com nenhuma das definições mencionadas. Um exemplo muito comum, que já é realidade no mundo, que enquadraria aqui nesse outros. Eu me relaciono com pessoas do mesmo sexo, com pessoas do sexo oposto, com animais, com objetos, ou tenho atração afetiva ou sexual por tudo isso. Eu entraria aqui no outros. Então ficou essas opções aqui. Continuando. Deseja informar sua identidade de gênero? Aí nós vamos voltar para cá e vamos ver a diferença aqui em cima. Da diferença de orientação sexual para a identidade de gênero. Ó, a identidade de gênero ela é a expressão de uma identidade construída a partir de como a pessoa se reconhece ou se apresenta, que pode corresponder ou não ao seu corpo biológico. A identidade de gênero, em suas diferentes expressões, pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento e pode ou não envolver modificação da aparência do corpo. E aí nós vamos ter as opções. Voltando aqui, se eu colocar assim. Primeiro, homem cisgênero. Pessoa que nasce com um órgão sexual masculino, porém se expressa socialmente conforme o papel social de gênero masculino, além de se identificar como esse gênero. Um exemplo comum aqui, talvez, quem não saiba o que é homem cisgênero. Vou usar um exemplo clássico aqui para ficar entendível. Eu sou uma pessoa heterossexual, ou seja, tenho afetividade ou relação sexual pelo sexo oposto, e eu sou, na identidade de gênero, um homem cisgênero, que vai se enquadrar junto com essa questão ali da orientação sexual, pois a pessoa nasce com um órgão sexual masculino e se expressa socialmente conforme o papel social do gênero masculino.
Segundo ponto, mulher cisgênero. Vai ser o mesmo caso, porém, do contrário. A pessoa nasce com um órgão sexual feminino e ela se expressa socialmente conforme o papel social do gênero feminino, além de se identificar com esse gênero. Terceira opção, homem transgênero. A pessoa que nasce em um corpo feminino e se reconhece como gênero masculino, desejando ou não modificar seu corpo para exercer sua identidade masculina. A próxima opção, mulher transgênero, a pessoa que nasce em um corpo masculino e se reconhece como gênero feminino, desejando ou não modificar seu corpo para exercer sua identidade feminina. Travesti, pessoas que nasceram designadas biologicamente como homem e que se identificarem em algumas fases da vida como sendo do gênero feminino. Podem ou não reivindicar para si a categoria de mulher. Não necessariamente a pessoa precisa ter passado por procedimentos de readequação sexual. O correto ao se referir às pessoas travesti é utilizando os artigos, pronomes e adjetivos femininos. Dois pontos, a travesti. Não binário. Pessoa cuja identidade de gênero não é representada por nenhum dos dois gêneros, homem/mulher, podendo inclusive ter como gênero a combinação dos dois gêneros, masculino e feminino. E outro, pessoas que não se identificam com nenhuma das definições mencionadas acima. Então aqui eu vou preencher conforme a pessoa me indicar. É óbvio, toda essa parte aqui eu vou ter que saber explicar na hora de estar cadastrando o paciente. Inclusive, eu vou deixar depois esse link junto aqui no comentário do vídeo, pois aqui vocês vão ter todos os manual do PEC, de toda essa parte cadastral explicadinho. Então, quando surgir alguma dúvida, você pode consultar esse manual também para ter as informações técnicas. Vamos lá. Tem alguma deficiência? Primeiro, eu vou dizer se sim ou se não. Porém, eu tenho já algumas opções aqui que eu vou ter que identificar. Vamos identificar elas primeiramente para depois eu responder a pergunta acima. O que se enquadra aqui na deficiência do tipo auditiva? Limitação temporária ou permanente de natureza auditiva. Segundo a Política Nacional de Saúde da pessoa com deficiência, a deficiência auditiva é caracterizada pela perda total ou parcial da capacidade de ouvir. Manifesta-se como surdez leve e moderada e surdez severa ou profunda. Aí aqui entra uma parte técnica que a gente não vai conseguir identificar no paciente, somente com os exames. É perda bilateral parcial ou total de 41 decibéis ou mais aferidas por audiograma, nas frequências de 500 Hz a 1000 Hz, 2000 Hz a 3000 Hz. Voltando aqui no que eu li no prólogo aqui do auditivo, semelhante à questão da limitação temporária ou permanente de natureza auditiva, e é caracterizada pela perda total ou parcial da capacidade de ouvir, eu vou me basear nisso aqui para saber. Eu vou explicar para o paciente. Um exemplo. Eu agora, hoje em dia, eu ouço só de um ouvido. É caracterizado uma deficiência auditiva? Eu vou ler nesse critério aqui. Me impede a capacidade de ouvir? Se sim, ela é considerada deficiência auditiva. A mesma coisa que vamos para visual. Deficiência visual. Segundo a Política Nacional de Saúde, a pessoa com deficiência compreende a deficiência visual como sendo uma situação irreversível da função visual, mesmo após tratamentos clínicos ou cirúrgicos pertinentes e uso de óculos convencionais. A pessoa com deficiência visual, cegueira ou baixa visão tem sua funcionalidade comprometida, com prejuízo na capacidade de realização de tarefas.
visual é a cegueira cujo acuidade visual for igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. A baixa visão, que significa a assiduidade visual entre 0,3 e 0,5 no melhor olho. Então, aqui vocês vão ver que vai ter bastante dados técnicos. Na questão de pessoas que usam óculos, provavelmente quando ela foi diagnosticada, ela vai ter esses dados técnicos no laudo. Então, é por essa base que vocês vão saber se ela se enquadra dentro da classificação de deficiente visual ou não. Vamos lá. Deficiência intelectual barra cognitiva. Limitação temporária ou permanente de natureza intelectual cognitiva. A deficiência mental, segundo a Política Nacional de Saúde, da pessoa com deficiência é o funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestações antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptivas: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. Então, nessa questão da definição intelectual cognitiva, vocês vão se enquadrar dentro desse padrão aqui, segundo a Política Nacional de Saúde. Vamos lá, deficiência física. Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, que acarreta o comprometimento da função física, apresentando-se sob as formas de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia e outros. Aí aqui vocês vão ter depois listado várias funções aqui que se enquadram. Então vocês vão pegar essa parte, é uma parte mais técnica mesmo, para analisar se enquadra. E outros, qualquer outro tipo de limitações temporárias ou permanentes, não listadas acima. Essas duas opções aqui, elas são recentes, já tem algum tempo, mas elas não existiam nas antigas fichas do ESUS, que é a triagem para risco de insegurança alimentar. Então, vamos lá. O que é o TRIA? A triagem de risco de segurança alimentar. Ela é um instrumento utilizado por profissionais da APS, Atenção Primária à Saúde, para identificar, monitorar e avaliar o risco de insegurança alimentar nos territórios. Eu não vou ler todo o esboço, porque senão os vídeos ficariam muito longos, mas como eu já mencionei que vou deixar no comentário fixado esse link, vocês podem acessar depois para estar lendo, para entender sobre essa questão do TRIA. Pois vai ter duas perguntas relacionadas a eles. Lembrando que ele é um tempo padronizado, então eu vou me basear nesse número aqui, últimos 3 meses. Aqui, saída do cidadão do cadastro, eu vou ter duas opções: mudança de território ou óbito. Quando que eu vou usar essas opções? Mudança de território. Quando qualquer indivíduo sair do meu território. Aqui o território se caracteriza pela minha microárea. Ele saiu da minha microárea, que é a número 1, e foi para a microárea 2 da minha colega de trabalho, do meu colega de trabalho. Ele mudou de território? Sim. Ele saiu dentro da minha microárea, eu vou declarar aqui mudança de território. Por quê? Porque quando o novo ACS for cadastrar, ele vai conseguir puxar essa ficha, porém, como tu declarou mudança de território aqui, ele vai vir já em branco essa parte aqui, ó, de microárea, pois a microárea é definida pelo ACS. E a parte de óbito, eu vou preencher em caso de falecimento do paciente. Importante, eu não preciso do número da DO obrigatoriamente. Muita gente não tira os pacientes em óbito
porque diz que não tem o número da DO, porque não tem acesso. Porque só quem tem o pessoal da Vigilância em Saúde, e eu não tenho comunicação com eles, em alguns casos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar em óbito e aqui a única coisa obrigatória é a data. A data eu tenho que ter. Que dia o paciente morreu. Se eu tiver o número da DO, eu posso colocar, mas não é obrigatório. Obrigatório é a data. Agora a gente vai entrar em questões de autorreferimento de condições de saúde, porém eu vou fazer um terceiro vídeo para separar os itens e não ficar muito extenso.